Esqueçam Romulo e Remo, Mowgli o Menino Lobo ou o famoso Tarzan. Hoje nós iremos conhecer as histórias reais e algumas não tanto de crianças que cresceram como animais. Sim, são dezenas de histórias ao longo do tempo, algumas fantasiosas e pura mentira, outras que não dá para comprovar a veracidade, mas algumas são surpreendentemente verdadeiras. E vamos mostrar aqui, nas Pitadas de Histórias. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Os casos de crianças, criadas por animais, convivendo com animais, vêm de longa data. São histórias muito interessantes, como por exemplo, as crianças lobos do Hesse. Uma das referências mais conhecidas, provém do filósofo e estadista francês Jean-Jacques Rousseau, que cita o relato de 4 crianças. Uma de 1344, encontrada em Hesse, na corte do príncipe Henrique. Uma outra que foi achada entre ursos nas florestas da Lituânia em 1694. O caso também do pequeno selvagem de Hanover, estudado na Inglaterra. E finalmente, os 2 selvagens dos Pirineus, encontrados em 1719 convivendo com animais. Todos eles incapazes de postura bípede. Outros casos mais bem documentados são de Marie-Angélique Leblanc, a menina selvagem de Champagne, na França, que foi encontrada na floresta de Songe, no Marne. Serge Aroli, que é um cirurgião e escritor francês atual, afirma que apesar de certas incoerências quanto à sua idade, origem étnica e localização da ocorrência, é o único caso verdadeiro de uma criança que tenha sobrevivido por 10 anos na floresta, entre novembro de 1721 e setembro de 1731, e a única criança selvagem que conseguiu uma reabilitação intelectual completa, tendo aprendido a ler e escrever. Mas temos casos bem mais modernos, o mais famoso de todos, o de Amala e Kamala, que foram encontradas pelo reverendo Singh, dono de um orfanato, em 1920, perto de Midnapore, região do Calcutá, na Índia. A primeira delas aparentava ter 2 anos e faleceu um ano após ter sido encontrada com uma matilha de lobos. Kamala, no entanto, que aparentava ter 8 anos de idade, viveu até 1929. Ainda hoje, esse é um dos casos mais bem documentados de crianças criadas por animais. Logo após encontrar as garotas, o reverendo Singh tentou ensiná-las costumes humanos. Elas não falavam, não sorriam, andavam de 4, uivavam para a lua e sua visão era melhor à noite do que de dia. Elas chegaram até a fazer alguns progressos, mas acabaram morrendo, não estavam acostumados com aquela vida. A mais jovem morreu muito rápido, pois não se adaptou, e Kamala ainda viveu durante 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou, vejam só, de 6 anos para aprender a andar e adquirir um vocabulário de pouquíssimas palavras. Estudiosos, porém, disseram que tudo não passou de uma fraude do reverendo Singh, analisando lá o diário dele. Vejam só que história. Mas temos o caso, também documentado, de Marina Chapman, que tinha apenas 4 anos de idade em 1954, quando foi sequestrada na Colômbia. No entanto, depois de receber o resgate, os sequestradores abandonaram a criança na floresta, vejam só. Dessa maneira, ela encontrou refúgio num grupo de macacos prego e aprendeu a viver com eles. Durante um episódio, em que passou mal após comer um fruto, Marina recebeu a ajuda de um macaco mais velho, chamado de vovô. Ele empurrou a criança até um riacho e pressionou sua cabeça até que ela bebesse muita água. Mais tarde, Marina contou que não sabia se o macaco queria salvá-la ou afogá-la, mas ela começou a vomitar e sobreviveu. Marina viveu com macacos por 5 anos como uma criança animal até que foi encontrada e vendida para um bordel. Quanto sofrimento, não? No entanto, a menina conseguiu escapar e foi viver nas ruas. Sua história está registrada no livro The Girl with No Name, que é um livro autobiográfico. Em 1972, temos a história de Chandil, que foi encontrado em uma floresta na Índia, brincando com filhotes de lobo.
Na época, né, com apenas 4 anos de idade, o garoto possuía dentes afiados, unha em formato de gancho e calosidade nas mãos, cotovelos e joelhos. Com um forte desejo por sangue, o garoto gostava de caçar galinhas e tinha ainda o costume de comer terra. No entanto, mesmo após ser encontrado, nunca aprendeu a falar, embora soubesse algumas linguagens de sinal que aprendeu com a instituição que o abrigou. Chandeu veio a falecer em 1985 com cerca de 17 anos. E aí nós temos outro caso interessantíssimo de Rochon Pingyeng, ou Garota da Selva, que nasceu em 1979, né? Que é o nome de uma menina do Camboja que se perdeu na floresta aos 8 anos de idade. A garota pastoreava búfalos com sua irmã mais nova, também desaparecida e que nunca mais voltou, e acabou perdida por 19 anos. Rochon conseguiu se aproximar de sua vila, mas apenas porque procurava alimentos. Na ocasião, seu pai a reconheceu por causa de uma cicatriz nas costas, né? Apesar de estar de volta à família, Rochon não se adaptou ao novo estilo de vida. A polícia local informou que ela só foi capaz de dizer 3 palavras: pai, mãe e dor de barriga. A mulher sempre tentava tirar suas roupas e fugir de volta para a floresta. Eventualmente, após 3 anos do seu retorno, em maio de 2012, conseguiu fugir e nunca mais foi reencontrada. Temos o caso também de Oxana, que nasceu em 1983 numa família com pais alcoólatras na Ucrânia. Por causa disso, e até cerca de 8 anos de idade, ela não recebia a atenção dos pais e acabou indo viver com cães no quintal de casa. Foi assim que ela criou um vínculo extremamente forte com os animais. Ele era tão forte que quando Oxana foi encontrada por autoridades em 1991, não pôde ser resgatada, já que os cães expulsavam as pessoas. Oxana rosnava, latia e cheirava a comida antes de comer. Além disso, também apresentava audição e olfato, e visão muito mais aguçados do que o normal. Desde 2010, Oxana mora em um lar para deficientes mentais e vive lá cuidando das vacas do local. Outro caso também angustiante e interessante é o de John Sebunia, que aos 4 anos viu sua mãe ser assassinada por seu pai e fugiu para a floresta. Em 1991, um integrante de uma tribo local avistou o garoto em uma árvore e buscou ajuda para resgatá-lo. O menino, no entanto, resistiu, e teve proteção de sua nova família formada por macacos. Eventualmente, ele foi capturado com o corpo repleto de feridas, intestino tomado por vermes. No começo, Sebunia não sabia falar e nem chorar. Apesar de ser uma criança criada por animais, Sebunia conseguiu aprender a se comunicar e chegou a integrar o coral infantil Pure of Africa e ganhou um documentário produzido pela BBC em 1999. É um caso de superação também. Assim como Oxana, temos o caso de Medina, que também foi abandonada por uma família alcoólatra. Desta maneira, até cerca de 3 anos, ela vivia com cães quando foi resgatada em 2013. As únicas palavras que Medina conseguia pronunciar eram sim e não, mas se comunicava com facilidade com os cães, Como ainda era jovem, estava com saúde física e mental preservadas, com boas chances de reintegração social, sem sequelas graves, ela tem se recuperado em abrigos, que têm ajudado essa criança. Temos o caso também de Vânia Yudin, que tinha 7 anos de idade quando assistentes sociais o encontraram vivendo como um pássaro em 2008 na Rússia. Chamado de menino pássaro, a criança era tratada como ave por sua mãe. É outro caso de abandono, que não conversava com ele de forma alguma. Ao invés de conversar, por exemplo, Vânia piava quando queria dizer algo. Por outro lado, quando não conseguia atenção, abanava os braços como se fossem asas. Essa criança também vive hoje em um abrigo. Temos o caso de Axel Rivas, que aos 10 anos de idade vivia em uma caverna ao lado de cães selvagens. O garoto também era sobrevivente de abandono na infância pela família e acabou fugindo de um orfanato, em que vivia. Sendo assim, seu caminho foi se tornar uma das crianças selvagens ao lado de cães. Eles o ajudavam a encontrar comida e uma das fêmeas chegou a amamentar o menino, posteriormente encontrado, resgatado e vivendo também hoje em dia em um abrigo. São histórias interessantes, difíceis,
terríveis, e nós aprendemos aqui, nas Pitadas de História.